Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física, professor Rica falando. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um importante astrônomo do Renascimento Europeu, século XVI, chamado Tycho Brahe. Ele fez importantes contribuições para a astronomia depois de Copérnico. Na verdade, ele atingiu 2 duros golpes na cosmologia de Aristóteles, que levou depois à implosão desse sistema que ainda continuava mesmo depois de Copérnico, tá? Então segura aí que eu já volto com essa história. Pessoal, na aula passada a gente falou um pouco sobre essa controvérsia entre o sistema geocêntrico e o sistema heliocêntrico. Então a gente já sabe, sistema geocêntrico, a Terra está no centro do universo, todos os outros astros giram em torno da Terra, foi o sistema defendido por Aristóteles e Ptolomeu, e o sistema heliocêntrico é o sistema que defende que o universo, o Sol está no centro e os outros astros giram em torno do Sol. Foi defendido por Nicolau Copérnico, lá na sua obra da Revolução das Esferas Celestes, em 1543, tá, publicado em 1543, e a gente viu então que se estabeleceu essas duas hipóteses para compreender o universo. Ok? Mas a gente viu também que o sistema heliocêntrico teve alguns problemas para ele começar a ser adotado, aceito, né? Demorou um pouco para pegar no tranco aí. Por quê? Que problemas eram esses? Praticamente porque ele jogava 2000 anos de ciência no lixo, né? Toda a cosmologia de Aristóteles baseava na Terra estar no centro do universo imóvel, e Copérnico tirava a Terra do centro do universo, então isso era um grande problema para a ciência da época, e um problema também religioso, um problema relacionado com as doutrinas da igreja, porque ia contra as doutrinas da igreja. Então houve uma resistência inicial para que o modelo, o sistema heliocêntrico se estabelecesse. E a gente vê essa resistência, inclusive, no trabalho de astrônomos que já eram contra o sistema geocêntrico, que tinham críticas ao sistema geocêntrico, como é o caso do próprio Tycho Brahe, esse astrônomo que propôs um modelo, por exemplo, híbrido, que pegava partes do heliocentrismo, do geocentrismo, e ele criou um sistema chamado geoheliocêntrico. E já a gente vai conversar um pouco sobre isso. Tá? Mas primeiro, vamos falar, quem foi esse tal astrônomo chamado Tycho Brahe? Então veja bem, Tycho Brahe nasceu em 1546, você percebe já que ele nasceu 3 anos depois da morte de Nicolau Copérnico, então foi o sucessor quase imediato ali na astronomia. E ele nasceu na Dinamarca, estudou direito, né? Lembra, não tinha astronomia como curso superior, estudavam direito ou medicina ou teologia, ele estudou direito, mas se interessou desde cedo pela astronomia, começou a estudar astronomia, e em 1573, com 27 anos, ele fez uma observação que mudou a vida dele praticamente, uma observação astronômica. Ele observou uma nova estrela que nunca havia sido vista. Aí você pode perguntar, Ricardo, mas hoje em dia se descobre novas estrelas, novos planetas toda hora. Por que isso causou algum alvoroço naquela época ali que mudou a vida de Tycho Brahe? Então, por causa de um detalhe importante. Na época, existiam esses conceitos de Aristóteles de mundo sublunar e mundo supralunar. Eles acreditavam que era abaixo da Lua era um mundo na atmosfera, o mundo funcionava de determinada maneira, e acima da Lua era o mundo do universo, onde estavam os planetas, que era o mundo supralunar. E o que caracterizava, segundo a doutrina de Aristóteles, um mundo supralunar, depois da Lua, onde estão os planetas, o éter, tudo mais, era que era um mundo perfeito e imutável. Enquanto que o nosso mundo aqui, sublunar, era um mundo que era caracterizado pela corrupção e pela mudança. Tudo mudava. Agora lá não, era tudo imutável e perfeito. Os planetas fazendo seus movimentos periódicos, eles estão mudando de lugar, claro, mas sempre voltam para o mesmo lugar. E são aqueles planetas só, aquelas estrelas, aquelas constelações, e os astros estão lá e eles nunca mudam. Só que um belo dia,
Tycho Brahe, esse astrônomo, ainda jovem, viu uma estrela nas suas observações que nunca ninguém havia visto. Uma nova estrela. E isso foi o primeiro grande golpe das descobertas de Tycho Brahe na cosmologia aristotélica. Porque atingia diretamente essa ideia que existia um mundo sublunar, supralunar, e o mundo supralunar era um mundo imutável. E que as coisas sempre foram daquele jeito e sempre vão continuar sendo. Ele viu uma estrela nova e falou, olha, veja, isso significa que não é imutável. O mundo supralunar, essa distinção de Aristóteles está errada. Tem mudança sim no mundo supralunar. E ele escreveu então um tratado exatamente com esse título, sobre uma nova estrela nunca jamais vista. E esse tratado foi o primeiro golpe na cosmologia aristotélica e um golpe que repercutiu, deixou ele conhecido, tanto que depois disso ele já começou a trabalhar numa universidade, dando aulas de astronomia, e chamou a atenção inclusive do rei da Dinamarca, no caso, o rei Frederico II, que conheceu Tycho Brahe e resolveu dar um presentinho para ele. Imagine o presente que o rei deu para Tycho Brahe. Falou, por acaso, você não quer uma ilha de presente? Esse rei Frederico II era conhecido porque ele gostava muito de artes e de ciência. E ele era muito interessado nessas questões científicas da época, que a Revolução Científica estava começando a acontecer, o Renascimento e astronomia. E ele, quando viu essa descoberta de Tycho Brahe, um astrônomo jovem, com grande perspectiva de crescimento, ele falou, você quer uma ilha de presente? Eu te dou uma ilha, construo um castelo lá para você e construo o que você quiser lá, um observatório astronômico, para você trabalhar como astrônomo real. E de vez em quando eu dou uma passada lá para ver o que você está descobrindo, o que você aprendeu, olhar os astros, nas férias eu dou uma passadinha lá. Você quer isso? E Tycho Brahe, né, que não era nem um pouco idiota, como qualquer um de nós que estivesse no lugar dele, deixa eu pensar, amanhã eu te respondo se eu quero ou não. Claro que ele disse que queria. Claro que ele aceitou o presente. Ele ganhou uma ilha com um castelo e um observatório que ele ia coordenar a construção do rei depois que ele descobriu essa nova estrela, publicou sobre essa nova estrela e ficou conhecido por isso. Então veja que uma observação bem feita pode mudar a vida de uma pessoa. Então assim Tycho Brahe se tornou conhecido e começou, então se mudou para essa ilha que é chamada Ilha de Hven, que é uma ilha no estreito de Øresund, que é ali um estreito que separa a Suécia da Dinamarca. E foi nessa ilha de Hven, então, que Tycho Brahe construiu o famoso Uraniborg, ou Uraniburgo, traduzindo Castelo de Urano, que foi esse castelo com um observatório astronômico muito grande, com instalações para receber outros astrônomos e estudantes. Ele fez o que ele quis ali. Foi o primeiro observatório feito por encomenda da história. Patrocinado pelo rei Frederico II, levou 4 anos para ser construído, de 1576 a 1580. Ainda hoje existem lá, esse observatório acabou sendo destruído depois, mas ainda hoje lá existe o local, as construções, algumas construções lá que foram feitas pelo Tycho Brahe lá, com patrocínio real. E Tycho Brahe ficou por 20 anos, pelo menos nesse local, 20 e poucos anos, fazendo observações astronômicas.
Bom, e nesses 20 anos de observações astronômicas que ele ficou lá, ele construiu e aperfeiçoou vários instrumentos de observação. Lembra que nessa época ainda não tinha o telescópio, ou não se usava o telescópio para observação astronômica, tudo isso era feito a olho nu. Então ele construiu alguns instrumentos e aperfeiçoou outros que já existiam, que basicamente é o quadrante, o sextante, a esfera armilária. Tinham vários instrumentos que serviam para observar os ângulos, né, as distâncias, tudo a olho nu. E basicamente esse castelo de Urano aí se tornou uma escola de astronomia, uma academia de astronomia. Então eles construíam instrumentos, astrônomos chegavam lá, observavam, trocavam informações, funcionava mesmo como uma escola. Mas durante esse período, esses 20 anos que ele estava lá, logo no início, em 1577, ele fez uma outra importante observação astronômica. Ele observou, com já instrumentos que ele tinha, a passagem de um cometa. E por que esta observação da passagem de um cometa por Tycho Brahe foi muito importante para a história da astronomia? Porque ele demonstrou que o cometa a passagem do cometa não era um fenômeno do mundo sublunar, como Aristóteles acreditava e vários outros, Ptolomeu. Mas era um fenômeno do mundo supralunar, que estava acontecendo lá próximo dos planetas e dos astros. Então veja, antes, na época, desde Aristóteles, se acreditava que o cometa, esse movimento de um cometa, não era nem chamado de cometa, né, mas movimento de que parece que a gente hoje sabe que é um cometa, acontecia abaixo da atmosfera. Era um fenômeno atmosférico, sublunar. E por que isso era importante para o sistema de Aristóteles? Porque no mundo supralunar, os planetas, os astros, estavam em esferas sólidas, como eu falei para vocês. E o movimento do cometa passava através de todas as esferas, pelos planetas, entre os planetas. Ou seja, como que um cometa, como que um astro vai passar com um movimento retilíneo, por exemplo, entre as esferas sólidas que compunham todos os planetas? Então, por isso que Aristóteles pensou, esse fenômeno não está acontecendo lá no mundo supralunar, está acontecendo no mundo sublunar, abaixo da atmosfera. É uma ilusão de ótica, parece que é lá, mas não é aqui. Só que quando Tycho Brahe observou esse cometa passando, ele demonstrou com seus instrumentos, com o know-how que ele já tinha, que aquele fenômeno estava acontecendo no mundo supralunar, lá onde estavam mesmo os astros, os planetas. E isso foi um golpe, um segundo grande golpe na cosmologia aristotélica, porque acabava com essa ideia de que existiam esferas sólidas onde ficavam os planetas. Veja, até Copérnico acreditava, ele colocou o Sol no centro e tudo, mas ele acreditava que os planetas ficavam em esferas também. Tanto que o título da obra dele é Da Revolução das Esferas Celestes, esferas sólidas. E Tycho Brahe mostrou que não existia esfera nenhuma. Nem o mundo sublunar e supralunar existem, nem essas esferas no mundo supralunar. E é por isso até que hoje se diz que o cometa de Tycho destruiu as esferas sólidas da cosmologia aristotélica. Porque foi a observação desse fenômeno que mostrou que não existia esfera nenhuma. Aí você diz para mim, Ricardo, com todas essas observações, aí Tycho Brahe abandonou o sistema heliocêntrico de vez, não é? Não, ele não abandonou. Porque, como eu disse para vocês, adotar o sistema copernicano, se tornar um copernicano, envolvia ele jogar fora 2000 anos de ciência. Ele não fez isso. E além de ir contra a doutrina da igreja. Então o que ele fez? Ele adaptou, criou um sistema de mundo, um sistema de universo, um modelo de universo, em que é, como eu disse, chamado geoheliocêntrico, em que a Terra, os planetas giravam em torno do Sol. Beleza, isso para ele já estava claro, os planetas giram em torno do Sol. Não tem esferas celestes nenhuma. Mas a Terra está no centro do universo e o Sol gira em torno da Terra. Então percebeu o que ele fez? Ele simplesmente
Concordou com Copérnico, sim, os planetas giram em torno do Sol, mas concordou também com Ptolomeu, com Aristóteles, a Terra está no centro do universo e o Sol gira em torno da Terra, enquanto os planetas giram em torno do Sol. Então ele misturou os dois, fez um híbrido, um sistema híbrido que é chamado sistema geoheliocêntrico ou simplesmente sistema ticônico. Havia então o sistema ptolomaico, o sistema de Copérnico, o sistema copernicano e o sistema ticônico, que é o sistema geoheliocêntrico. A Terra está no centro, o Sol gira em torno da Terra e os planetas giram em torno do Sol. Essa foi a forma então de Tycho Brahe não romper completamente com os 2000 anos de ciência que envolvia tirar a Terra do centro do universo. Ele conseguiu incorporar suas descobertas na astronomia, mas ao mesmo tempo manter ainda a Terra ali no centro do universo. Então vou tentar fazer um desenho aqui do sistema geoheliocêntrico. Vamos ver se bater a palma aparece aqui. Aí, deu certo. Beleza, apareceu aqui. Então esse é o sistema ticônico, né? Terra no centro, está aqui, Sol girando em torno da Terra, mais os planetas girando em torno do Sol. Tá? Então é chamado também sistema geoheliocêntrico. Bom, depois disso, o rei Frederico II, que era o patrono de Tycho Brahe, acabou morrendo em 1597, quando ele completava próximo de 20 anos já na ilha. E a situação ficou um pouco complicada para Tycho Brahe, porque o filho de Frederico II, que assumiu o trono, não gostava muito de Tycho Brahe e começaram então os problemas políticos ali, que foram se tornando insustentáveis até que Tycho Brahe teve que sair da ilha, abandonar a ilha, e na verdade ele abandonou a Dinamarca até a sua terra natal. E o castelo de Urano, né, Uraniburgo, foi destruída depois que Tycho Brahe deixou a Dinamarca. Né? Essas coisas a gente fica de cara, né? Chegaram lá e destruíram para que uma cidade ali, um lugar, na verdade, que nem gente morava. Tinha lá, hoje, nessa ilha, moram menos de 500 pessoas, hoje. Era só Tycho Brahe que estava ali e a única finalidade daquilo era fazer observações astronômicas. De repente alguém quisesse morar. Por que foram destruir? Mas não, por problemas políticos, talvez para provocar mesmo Tycho Brahe, eles foram e destruíram Uraniburgo depois que Tycho Brahe saiu de lá. Mas Tycho Brahe caiu, mas como dizem, caiu para cima. Ele escreveu um outro livro e dedicou esse livro ao imperador do Império Romano Germânico, que era Rodolfo II, falando sobre os seus instrumentos que ele tinha escolhido. Na verdade é uma propaganda, pura propaganda, para tentar um emprego. Então ele escreveu um livro e dedicou ao imperador Rodolfo II, e o imperador gostou e convidou Tycho Brahe para fazer às vezes também de astrônomo real, agora para outro rei, né? Então o cara conseguia bem fazer essa articulação para conseguir o que ele queria, né? O trabalho dele, que era fazer a astronomia. Então ele se mudou para Praga, que era uma das principais cidades ali do Império Romano Germânico, hoje que pertence à República Tcheca, e ele ficou ali então fazendo o seu trabalho de astronomia. Juntou também um grupo de colaboradores na astronomia, que foi onde ele conheceu Johannes Kepler, o outro famoso astrônomo também que deu continuidade ao trabalho dele. Mas ele morreu pouco tempo depois, em 1601, ele foi para Praga em 1600, em 1601, um ano depois praticamente, ele morreu, mas morreu sob circunstâncias misteriosas, que depois eu quero falar mais sobre isso na próxima aula para vocês. Mas basicamente o que aconteceu, ele morreu, deixou todas as suas anotações e 20 anos de observações astronômicas com Kepler, que com base nesse material fez as famosas leis que explicam o movimento dos planetas, as leis de Kepler, como nós chamamos. Então, basicamente, para resumir aqui essa nossa aula, você tem que lembrar
que Tycho Brahe foi responsável por esses 2 duros golpes na cosmologia de Aristóteles, né, que levou à implosão do sistema de Aristóteles. Que 2 golpes foram esses, se vocês se lembram? Primeiro golpe, ele observou essa nova estrela, que acabavam com essa distinção de Aristóteles de mundo sublunar e mundo supralunar. O mundo supralunar é igual ao mundo sublunar, ele muda, não tem esse negócio de perfeição, é imutável. É mutável também, muda. Primeira coisa, primeiro golpe na cosmologia aristotélica. E o segundo golpe foi a observação desse cometa. Por que foi um golpe na cosmologia aristotélica? A observação desse cometa? Porque ele constatou que não havia esfera sólida celestes nenhuma. Os cometas passeiam por lá livremente entre os planetas. Então, esses 2 golpes na cosmologia de Aristóteles foram fundamentais, porque o sistema de Aristóteles estava se tornando insustentável, de Aristóteles e Ptolomeu. Não tinha como continuar sustentando essas ideias do universo de Aristóteles. E isso é tanto verdade que o seu sucessor, o astrônomo Johannes Kepler, já vai partir direto da pressuposição do sistema copernicano. O Sol está no centro, esquece o passado, vamos começar daqui para frente e fazer uma nova astronomia. Então, na próxima aula, a gente conversa mais sobre Johannes Kepler. Valeu, fui!